Olá pessoal, bem-vindos a mais um estudo do nosso Humildinho, um estudo desenvolvido pelo Grupo Espírita Irmão Áureo em conjunto com o Grupo Espírita Paulo de Tarso, de Catalão. Para que possamos nos posicionar em relação aos estudos, nós estamos vendo uma passagem longa do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, intitulada de Os 6 Contrastes na Interpretação da Lei, que começa no versículo 21 e vai até o versículo 48. Durante os nossos estudos, observamos que Jesus, ao falar sobre os contrastes vividos diante da lei, nos referindo aqui diretamente aos mandamentos recebidos por Moisés, apresenta-nos as distorções, os casuísmos, a ordem geral distorcida, de forma a abrigar os desejos, as vantagens, as facilidades daqueles que compreendiam mais profundamente os ensinamentos, mas que preferiam entender a lei segundo as suas concepções. Diante de sua hipocrisia, Jesus lança a luz e ensina a verdadeira interpretação da lei divina, deixando claro que deveria acontecer ali uma mudança de direção. Mas, para que essa mudança ocorresse, o homem deveria avaliar e estudar o seu comportamento, mudar as suas concepções alimentadas pelos seus interesses. Chama a atenção de todos para a observação da lei, dizendo: ouvistes o que foi dito, estendendo o ensinamento para a aplicação da lei de amor, porém sob um ponto de vista mais elevado, para uma posição mais desafiadora. Utiliza-se no versículo 46 e seguintes. O versículo 46 nós vimos nas 2 últimas semanas. Então Jesus se utiliza de um recurso comparativo, o Calva-Homer, um recurso que pode sair do simples para o mais complexo ou vice-versa. A aplicação desse recurso leva o indivíduo a ampliar os pontos de vista. Pois bem, Jesus no versículo 46 fala em amar e dá o exemplo dos publicanos, como a dizer: os publicanos, odiados por vocês, amam como vocês amam. Ou seja, vocês não fazem nada demais, nada de diferente. Sendo assim, como querem ocupar um lugar de destaque se o que vivenciam está limitado a interesses pessoais, a conveniências, a hipocrisias? O versículo 47 é similar ao anterior, onde Jesus tenta fortalecer o ensinamento, ainda com a aplicação da mesma regra. Diz o versículo: e se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? A palavra que vai concentrar o nosso estudo sobre o versículo em questão será extraordinário. Nós observamos aqui a direção que Jesus quer dar a todo o ensinamento dessa passagem. Inicialmente, vamos verificar o significado da palavra extraordinário, do grego ektaktos, que quer dizer ir além do ordinário, fugir do usual, ir além do previsto, estar fora do comum, ou ser fora do comum. Aplicado ao versículo em estudo, Jesus pergunta à multidão que o ouvia e a nós que estamos estudando o que estamos fazendo para ir além do ordinário, além do previsto, que estamos fazendo fora do comum. Trata-se de ampliar os horizontes, levando-se em consideração as nossas potencialidades, porém dirigidas ao bem. Cabe-nos aqui reflexões muito profundas a respeito do que conhecemos e qual é o nosso comportamento na aplicação deste conhecimento.
Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, trata este mesmo versículo a questão sobre a ótica do isolamento de grupo. Diz ele: sempre que fechamos em determinado círculo, acabamos por nos distanciar da realidade. Se se trata de um grupo de estudo sem abertura para o campo prático, somos teóricos. Se circunscritos na faixa de administração, podemos ser excelentes burocratas. Se adstritos às obrigações religiosas mal compreendidas, somos misântropos. E assim sucessivamente. Esse fato nos leva ao isolamento de grupo, condicionando-nos a saudar exclusivamente aqueles que pensam e agem por nossos conceitos. Desse modo, nada demais estaremos oferecendo à vista e àqueles que, regime de evolução, aportam ao plano de trabalho que se amplia por toda a humanidade. O isolamento caracteriza o comportamento egoístico do querer só para si e para os que compartilham as mesmas ideias ou os mesmos ideais. Discutir qualquer questão com pessoas menos sábias se traduz como perda de tempo, pois a percebemos como incapaz. Esse comportamento doentio nos faz afastarmos cada vez mais dos mais necessitados, e estes se afastam por se sentirem humilhados. O campo de trabalho se faz mais reduzido, naturalmente, pois não aceitamos sequer a presença de alguém que, segundo a nossa concepção ou nosso ponto de vista estreito e míope, é inferior. Na pesquisa de mais conteúdo para o nosso estudo, encontramos um texto, uma reflexão de um sacerdote jesuíta de nome Adroaldo Palaoro, escrita em 17 de fevereiro de 2017, que julgamos ser bastante profundo e o qual deixaremos como referência para quem quiser estudá-lo na íntegra. Utilizaremos aqui apenas de algumas passagens que constituíram para nós de muita lucidez. Trata do mesmo tema: o que fazeis de extraordinário? Diz ele: a cotidianidade de nossa vida está tecida de coisas ordinárias, contraposta ao que ocorre de maneira extraordinária. A maioria das pessoas vive restrita ao ordinário com o anonimato que ele envolve. No entanto, no seio do ordinário pode brotar uma mudança, uma transformação. Pois bem, logo de início se chama a atenção para o que vivemos no dia a dia, onde a vida transcorre de maneira ordenada, ou seja, damos conta daquilo que nos compete, sem agregar nada mais. Porém, nos chama a atenção para ampliarmos a nossa vivência, transformando aquilo que é ordinário em algo a mais. E continua: se às vezes há um fastio na rotina, não raro ela revela um mistério insondável. Quando assumimos o nosso ordinário e o vivificamos com injeções de novidade e de criação, ele se torna o lugar das experiências. E a experiência é a sabedoria da vida. O lugar comum, o acostumar-se com a rotina, cada um no seu quadrado. Este é um estágio perigoso para se permanecer, pois pode levar ao desânimo, a observar o mundo de forma crítica, a conquistar para si o vitimismo, a reclamar dos outros a atenção que você merece, a enxergar os outros como alguém que só quer o seu lugar, só quer te prejudicar, a fazer com que você se isole e aí você não consegue viver novas experiências. É viver na inércia aguardando um milagre. Continua. No ordinário,
se encontram as pequenas práticas com sucesso. O ordinário pode significar um avanço na aceitação do pequeno, das coisas mais simples. Tudo tem sentido, tudo é digno de ser cuidado. Nesse sentido, o ordinário que conserva também pode provocar o surgimento do novo. O ordinário que aliena também está grávido de utopia. O ordinário que nos acomoda também pode ser o lugar da audácia e da iniciativa. A questão é fazer do ordinário algo novo, algo que se movimente, algo que gere mais vida, mais sabedoria, mais fraternidade, mais relacionamentos, mais e mais. Se não damos lugar à iniciativa, à audácia, ao poder da criatividade, corremos sempre o risco da utopia, da alienação. Trata-se de estender o campo de ação e, pensando em trabalho no bem, há uma carência enorme esperando que alguém abrace a causa. Pessoas carentes de afeto, de educação, de alimentos, de trabalho, de rumo, de novas experiências, e a grande questão é: o que eu posso fazer? O que eu posso entregar? Quais as experiências que eu posso ter colocando a mão na massa? Sem contar o que isso provocaria a nível de progresso para uma comunidade, para um bairro, para uma cidade, para um país, para o mundo. Continua. O seguimento de Jesus é para aqueles que querem algo mais, que querem o extraordinário. A espiritualidade é a contracorrente do ordinário. Se de um lado o ordinário nos arrasta para a repetição e a conservação, de outro lado a espiritualidade nos impulsiona para a busca e a descoberta. Se permanecemos simplesmente no ordinário, então nos tornaremos medíocres e nos contentaremos com o menos. A espiritualidade cristã é a espiritualidade do cotidiano que conserva sua força transformadora, que é capaz de despertar o espanto e a admiração, apontando sempre para um horizonte mais amplo e mais rico. E é a espiritualidade que reacende desejos e sonhos novos, que suscita energias em direção ao mais. É a espiritualidade que faz descobrir, escondida no ordinário, uma presença absoluta que nos envolve. É a espiritualidade que faz saborear o eterno e o absoluto no ritmo doméstico e cotidiano da vida. É a espiritualidade que projeta a vida a cada instante. Abre espaço à ação do Espírito para que ele nos expanda, nos alargue e nos impulsione para horizontes novos. Para os espíritas, o extraordinário seria então descobrir as potencialidades do espírito, o vir a ser. Esta força transformadora surge ao olhar ao derredor, para a família, para os companheiros de escola, para os amigos do trabalho, para as comunidades carentes, para os inimigos que ainda não aprendemos a perdoar, para aquele que precisa do agasalho, do manto, para o olhar com compaixão, para aquele que erra, para as nossas atitudes perante o outro, para nossas características comportamentais. Há um mundo a se explorar dentro do ordinário. Há transformações profundas a nível moral, da justiça, da caridade. Uma pessoa certa vez disse: todos nós somos chamados a sermos santos. E santo não é aquele que faz coisas extraordinárias, mas santo é aquele que faz as coisas ordinárias de forma extraordinária. Há aqui um sentido profundo: ser uma pessoa normal, mas que faz tudo de forma extraordinária.
fazer bem as coisas com responsabilidade, com ética, com respeito, com justiça. Jesus, nosso modelo e guia, nos chama para sermos pessoas normais que fazem tudo de forma extraordinária. Para finalizarmos, no livro Vinha de Luz, lição 60, intitulado Que fazeis de especial?, onde Emmanuel trata o mesmo versículo que estamos estudando, esclarecendo. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Pois bem, todas as obras kardecianas, todos os livros psicografados pelos espíritos que enriquecem ainda mais essas obras são recursos enviados a todos aqueles que desejam algo mais, para aqueles discípulos desejosos de maior entendimento de si mesmos, que buscam o caminho da evolução, que procuram descobrir de onde viemos, para onde vamos, mas principalmente para que viemos. O aprendizado tem de ter fundo prático, e o para que nos indica a ação. A ação na prática é o algo mais, o extraordinário. Continua Emmanuel. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. O Espiritismo nos faculta o aprendizado, nos abre as perspectivas sobre aquilo que permaneceu oculto por muitos séculos, nos impulsiona para a renovação moral, nos apresenta o caminho para que abracemos o trabalho com Jesus. Mas, efetivamente, todo o arcabouço de conhecimento alcançado realmente tem produzido a transformação nos corações para que busquemos aplicar como potencialidades da alma? Continua Emmanuel. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? De ordinário, já temos o que precisamos. O extraordinário é o que precisamos produzir. Precisamos sair da inércia, nos motivando a cada dia a fazer algo de novo, algo que transforme a mim e transforme o ser que está à minha volta. Precisamos corrigir velhos hábitos, criar novos e bons hábitos que sejam exemplos para os outros. Jesus continua esperando que façamos mais, muito mais que os outros. Desafie-se a si mesmo. Pergunte: o que eu posso fazer de diferente diante de todo o patrimônio que tenho acumulado? Como posso melhorar o dia de alguém? Como posso colocar tudo que tenho aprendido em prática?
Fica então a dica para que a gente possa refletir com mais tranquilidade e profundidade de tudo aquilo que recebemos e de tudo aquilo que podemos oferecer. Tenham todos as suas felizes reflexões, contando sempre com as bênçãos de Deus e da espiritualidade que nos assiste. Até o próximo estudo. Fiquemos todos na paz do Cristo.